pudesse colocar um tema, seria quando o medo se torna real. E você fala, nossa, mas um pouco forte. E é. Mas eu quero levar hoje, nessa noite, uma reflexão junto com você. Porque todos nós, como ser humano, nós temos medos. Né? Nós já passamos por alguns momentos de aflições, de frustrações, de ansiedade. E medos, muitas vezes, de perder um ente querido, perder um familiar que nós amamos muito. Medo de, muitas vezes, perder um emprego que nós batalhamos, conquistamos, temos crescido, mas, às vezes, por causa da crise, às vezes, por causa das dificuldades, nós vemos as pessoas do nosso lado direito, hoje está e amanhã não está, do lado esquerdo, desempregado, e se fala, Senhor, e aí? E eu, como fico na história? Nós temos medo de, às vezes, não casar. Quem é os solteiros? Né, de falar, nossa, Senhor, quando vai acontecer? É que a Adriana está em Santarém. Amo você, neguinha. Não posso perder a oportunidade. Estou brincando, ela é uma bênção. Deus tem guardado o varão dela. Mas medos, muitas vezes, de não saber como vai ser, com quem será, como será. Medos, muitas vezes, de ficar doente, de muitas vezes nos encontrar em uma cama, sendo dependente de pessoas, ou não poder nos levantar, não podemos novamente trabalhar, não poder fazer a nossa rotina que nós fazemos dia a dia. Medos de, muitas vezes, nos afastarmos da presença de Deus. Eu falo que eu coloquei, o Espírito Santo falou para eu falar do que eu tenho vivido, porque é exatamente isso que eu tenho passado. Muitas vezes eu me pego em alguns momentos com medo de perder a presença do Senhor. Né? Porque às vezes na correria do dia a dia, na nossa rotina, às vezes a gente se encontra sem tempo. Né? Sem ter um tempo, às vezes, que nós tínhamos de buscar, de adorar, de realmente se entregar. Mas não porque a gente não quer, mas porque as coisas vêm se ocupando e você fala, Senhor, e agora? E o tempo? Para a gente poder se encontrar. E esses medos vêm, tentando nos paralisar, tentando realmente nos tirar nossa identidade de filho. E eu fui buscar um pouco mais detalhado, o que seria medo? Pelo dicionário, medo, ele é uma sensação que proporciona uma reação de alerta no nosso organismo, desde uma ansiedade até um pavor de algo ou alguma coisa. Então, muitas vezes, o medo ele vem tentando nos paralisar e realmente nos tirar a identidade de filho. Porque quando nós perdemos essa identidade de filho, nós deixamos de crer que Deus está no controle de todas as coisas. Ou nós começamos a ficar ansioso com um dia que há por vir, mas a palavra dele fala, não andemos ansiosos com coisa alguma. Não andeis ansiosos do que de comer, do que beber, do que fazer, porque eu estou no controle. Eu cuido de vós. Mas muitas vezes esse medo vem tentando nos paralisar. Mas quando esse medo se torna real? Muitas vezes ele se torna real quando nós temos orado firmemente, fielmente, para uma pessoa que está doente e ela não é curada. Ou quando nós temos buscado incessantemente a presença de Deus para que haja o impossível na vida de alguém e não acontece. Ou quando nós, às vezes, estamos num leito de hospital e aquela pessoa é recolhida. Ou quando nós temos uma promessa, um sonho de conquistar algo, mas parece que tudo está dando errado. Ou quando nós estamos em frente a algumas situações da vida, buscando a santidade, buscando viver dia após dia na presença dEle, e às vezes a gente se encontra em meio a um pecado, em meio a uma bebida, em meio a um caso de adultério, não sei. Às vezes o medo se torna real.
uma coisa que a gente sonhou, uma coisa que a gente tinha mais pavor que acontecesse, às vezes acontece. E são situações que acontecem e que quando nós vemos, por exemplo, eu dei esse exemplo de manhã, mas eu, na minha cabeça, na minha concepção, eu não consigo pensar que um dia eu vou perder os meus pais. Não passa. Mas, infelizmente, acontece. E quando acontecer? E quando acontecer? E quando o seu medo se tornar real? Qual será a sua atitude em frente a isso? Você vai olhar para o céu e falar, Deus, cadê o Senhor? Eu orei, eu clamei, eu jejuei, eu fiz, e não aconteceu. Deus, eu tenho te buscado, eu tenho estado na sua casa, eu tenho te servido. Senhor, o que tem acontecido? Que o meu pior medo tem se tornado realidade. Medo, às vezes, de voltar a uma vida de pecado, de se encontrar no meio de uma bebida, novamente. Medo de chorar uma perda, de ver o filho não voltar. Medos. Quem já ouviu falar de Davi? Quase todo mundo. Se você ainda não ouviu falar, Davi, ele foi um homem de Deus, é um personagem bíblico também, que ele era chamado segundo o coração de Deus. Ele é um homem chamado segundo o coração de Deus. Mas este homem chamado segundo o coração de Deus, em certo momento da sua vida se encontra em uma cama, deitado com Betseba, em adultério. Adão, que foi feito pelas próprias mãos do Criador, que tinha todos os prazeres da terra, que podia fazer o que ele quiser, conversar com Deus, ó, tete a tete. Se encontra, às vezes não, se encontrou mesmo, com um fruto na mão que iria causar o pecado eterno. Abraão, que é o pai da fé, isso aí. Abraão, que é o pai da fé, que é o homem que mais acreditava, o homem que mais realmente cria no que o Senhor estava falando, que quando o Senhor falou assim, filho, sai da sua terra, da sua parentela. E ele dizia, Senhor, mas para onde eu vou? Ele falou, filho, ainda não posso te dizer, mas vai, creia apenas. Se encontra muitas vezes mentindo, por causa de Sara, ou muitas vezes questionando a Deus, se a promessa que Deus tinha prometido não iria acontecer. Jó, conhecem Jó? Quem era Jó, que Deus falava na Bíblia? Um homem irrepreensível na presença de Deus. Mas mesmo assim, um homem que buscava a Deus incessantemente, que buscava a presença dEle, que se entregava todos os dias, se encontrou perdendo esposa, filhos, bens materiais que ele tinha de monte, e cheio de doenças no corpo. Medos que muitas vezes podem se tornar real. Moisés, que foi levado, que foi escolhido para guiar o povo para Nova Jerusalém, para Nova Canaã, a terra prometida, e recebeu uma promessa, que iria entrar na terra. Mas nos últimos dias de vida dele, o Senhor fala, filho, você não vai entrar, você só vai ver. E eu quero com vocês abrir em Hebreus 11. Versículo 39. Nesse capítulo, ele vai falar exatamente de tudo isso que eu te relatei.
sobre esses heróis da fé. De homens de Deus que viveram coisas extraordinárias. Davi, que foi chamado segundo o coração de Deus. Daniel, que foi livrado das covas dos leões. De Enoque, que foi ressurreto aos céus, não passou pela morte. De homem extraordinário, que viveram coisas extraordinárias. Mas também vai relatar de homens de Deus, cheios de fé, como eu e você, mas que muitas vezes não aconteceu o que eles tinham planejado. Que não aconteceu o que eles tinham sonhado. Muito pelo contrário, passaram por mártires, por dores, por mortes. Mas eu quero ler com você, em Hebreus 11, no versículo 39. Todos eles receberam bom testemunho por meio da fé. No entanto, nenhum deles recebeu o que havia sido prometido. Deus havia planejado algo melhor para nós, para que conosco fossem eles aperfeiçoados. Aqui em Hebreus 11, nós iremos encontrar contrastes de acontecimentos. De homens que, como eu disse, viveram coisas grandiosas, mas que homens que viveram vida normal. Ou que muitas vezes, além de viver uma vida normal, sonharam, planejaram, pensaram em algo, mas não aconteceram. E aí eu fiquei meditando nesse versículo, eu falei, Senhor, então, quem seria então o mais vitorioso? Seria João, que de repente morreu de uma morte natural? Ou Estevão, que foi apedrejado? Seria, de repente, Jó, como eu já citei, que ficou doente, passou por várias tribulações? Ou Daniel, que foi livrado das covas dos leões? Quem seria o mais vitorioso, então? Uma questão que muitas vezes a gente tem uma preconcepção errada, que nós cristãos, nós não iremos viver dificuldades. Ou, de repente, nós sabemos que nós iremos viver dificuldades, sim. Mas, que no final nós iremos encontrar a vitória. Certo? Sim? E se a vitória não vier? E se não acontecer? E aí? Querido, nessa noite eu quero te levar a fazer te levar a pensar quais são os seus medos? Quais são os seus medos? O que muitas vezes tem te afligido? O que muitas vezes tem te deixado inquieto? Que quando você deita a sua cabeça no travesseiro, mesmo cansado, às vezes você não consegue dormir? Mas Deus ele nos faz uma promessa no versículo 39. Que todos esses receberam um bom testemunho por meio da fé. No entanto, nenhum deles recebeu o que havia sido prometido. Porém, no versículo 40, Deus fala assim: Deus havia planejado algo melhor para nós, para que conosco fosse eles aperfeiçoado. Eu quero que você abra em Hebreus 10, versículo 35. Porque quando nós olhamos esse capítulo, às vezes nós nos levamos a pensar que Deus ele parece ter filho predileto. Tirando a exceção do pastor William, que é. Estou brincando. Parece que ele tem filhos prediletos. Que com alguns ele faz aquele milagre, aquele escarcéu. E com outros, parece que ele nem ouve.
mas eu quero ler com você. Hebreus 10, 35 e 36. Está aqui? Então vou ler aqui. Por isso, não abram mão da confiança que vocês têm. Ela será ricamente recompensada. Vocês precisam perseverar de modo que, quando tiverem feito a vontade de Deus, receba o que Ele prometeu. Querido, mesmo que você, muitas vezes, não receba o que você pensou, mesmo que não aconteça aquilo que você planejou, mesmo que o medo tenha se tornado real, Deus, Ele te prometeu algo. E Ele falou que você seria ricamente abençoado quando você cresce, confiasse e perseverasse. Porque no versículo 11, que a gente leu no 40, Ele fala que Ele preparou, Ele planejou e Ele prometeu algo melhor para você. Então, mesmo que todas as coisas tenham parecido que não tenha acontecido, ou que você tenha se encontrado em uma encruzilhada sem saída, apenas creia. Porque Ele diz em Romanos 8, 28, que todas as coisas cooperam para o bem. São todas. São as alegrias, mas são as dificuldades. São as vitórias, mas são as tribulações. Tudo, exatamente tudo, vai correr para o seu bem. Então apenas creia, confie, persevere, que Deus, Ele está no controle. Nós temos que, não por aquilo que Deus vai fazer. Se Ele fizer, se Ele curar, amém. E se Ele não curar, amém. Pois Ele é fiel. Se o casamento acontecer, amém. E se não acontecer, amém. Ele é fiel. E eu creio que todas as coisas cooperam para o meu bem. Eu creio que o Senhor tem planejado o melhor para a minha vida. E Ele prometeu algo, que eu quero ler com vocês em 1 João, capítulo 2, versículo 25. Você pode ler aí para mim? E esta... Amém. Glória a Deus. Eu acho que vocês não entenderam a promessa que o Senhor fez para você. Vamos ler de novo? E esta é a promessa que Ele nos fez, a vida eterna. Glória a Deus. Querido, Ele te fez uma promessa. Ele te fez uma promessa que, mesmo que às vezes, aos nossos olhos naturais, nada tenha acontecido, nada tem mudado, nada tem feito diferente, tem sido diferente, mas existe uma promessa, a vida eterna. E a vida eterna, não somente no céu, mas aqui na terra também. Porque o que seria a vida eterna? A vida eterna é viver uma vida em abundância, uma vida de alegria, uma vida de paz, de tranquilidade em meio à adversidade. Em Efésios diz que Deus, Ele tem pensamentos de bem e não de mal sobre nós. Que Ele tem planejado o melhor. Que a mesma palavra diz que o homem terreno, os pais terrenos aqui na terra, planejam o melhor para o seu filho. Imagina o nosso Pai, que sabe de todas as coisas, que conhece todas as coisas. Não vai planejar o melhor para mim e para você? Por isso que nessa noite eu quero que você reflita e pense, e deixe o Espírito Santo tocar o teu coração, para que você que tem vivido esses grandes medos, ou tem passado por dificuldades ou frustrações, que você possa realmente falar: Senhor, eu sei que o Senhor tem o melhor para a minha vida.
E que essa leve e momentânea tribulação não se compara ao peso de glória que o Senhor irá transferir sobre mim. Não se compara, Senhor, não se compara. Porque eu creio, Pai, que todas as coisas cooperam para o bem. Eu creio, Senhor. E eu quero que você, nessa noite, possa realmente abrir o seu coração e falar: Pai, eu sei que o Senhor é fiel e eu irei crer. Eu irei ter fé. Porque no próprio começo de Hebreus 11, ele fala exatamente o que é a fé. E o que é a fé? A fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Você tem noção do que é isso? E Deus fala que se a gente tiver uma fé do tamanho de um grão de mostarda. Você já viu um tamanho de um grão de mostarda? Ele é extremamente minúsculo. Ele é menor que um grão de arroz. Se você tiver uma fé desse tamanho, você vai dizer: monte, mude de lugar. E ele vai mudar. Imagine a potência que tem dentro de você. Só que às vezes o diabo ele usa essa artimanha do medo, da ansiedade, para poder te paralisar e falar: olha, não vai dar certo. Olha, cadê o seu Deus? Que falou que ia fazer, que ia prometer, que... Cadê? E é nessas horas que você tem que olhar para essas dificuldades e falar: ei, não, eu creio no Deus que eu sirvo. E eu sei que de repente o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Eu creio, Senhor. Eu creio, Senhor, que se de repente o Senhor não permitiu que meu filho voltasse, eu creio que o Senhor tem cumprido o melhor. Senhor, eu creio que se o Senhor permitiu com que meu parente não tivesse a cura, eu creio que ele recebeu a cura lá no céu. Senhor, eu creio que se eu perder o emprego, o Senhor vai me resguardar e me respaldar em todas as áreas, eu não irei passar por dificuldades. Eu creio. Eu creio. Queridos, fique de pé.